Opa, tá começando mais um Fala Calado podcast e o episódio de hoje é muito especial. O episódio de hoje é em collab com a Rádio Escola FM, focado nos objetivos de desenvolvimento sustentável, com um conjunto de 17 objetivos e 169 metas globais, adotados pela ONU, com o objetivo de alcançar até 2030 um mundo com menos pobreza, mais prosperidade, paz e proteção ao planeta. E é claro que o Fala Calado não vai ficar de fora dessa, então a gente vai ajudar o planeta a ser melhor, né? A gente está aqui hoje com dois convidados ilustres. O Eric Patrick, criador do coletivo Arteração e que foi nomeado pela Unicef como jovem ativista no Brasil. E aí? Tá bem? Tudo bem. E também estamos com Cristóvão Ferrari, que é especialista em responsabilidade social e cidadania global, com passagens pela Coca-Cola, Vivo e Globo. E aí, como é que você tá? Beleza, e você? Muito bem. Então, vamos começar? Vamos lá. Como vocês viram, o tema hoje é o que significa ODS e ESG. É um prazer ter vocês aqui no Fala Calado. Então, para começar, eu quero perguntar para vocês quem são vocês profissionalmente. Por favor, pode começar. Tá, então eu começo? Oi, gente. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. Eu sou o Eric, estou representando o Unicef Brasil e o Coletivo Arteração, né, como você bem disse. Eu faço parte do Coletivo Arteração e sou diretor fundador. Criei o coletivo há 3 anos atrás. É um coletivo de jovens artistas independentes, ativistas, educadores, alinhados com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, junto, né, do cumprimento dessa Agenda 2030. Eu também, atualmente, sou mediador museal na Fiocruz, nas ações educativas, curso Pedagogia na UERJ. Sou jovem negociador pelo clima no Observatório Internacional de Juventude e a Secretaria do Meio Ambiente. Também fui coordenador geral do Fórum da Juventude do Estado do Rio de Janeiro e agora como Youth Advocate do Unicef Brasil, representando crianças e adolescentes no Brasil, né, que é uma agência da ONU, Unicef, que é o Fundo das Nações para a Infância. Muito legal. E você, Cristóvão? Boa, eu profissionalmente tenho mais de 20 anos de trajetória profissional. E nesses 20 anos, sempre trabalhei com marketing voltado para a educação. E nos últimos 4 anos, assumi como diretor de valor social na Globo, à frente das nossas pautas de educação, sustentabilidade, cultura de doação e diversidade. Quem é você e quem seus pais são? Não, quem são seus pais? Quem vai primeiro? Tá. Quem sou eu e quem meus pais são? Eu sou o Eric, um jovem falador, comunicador popular, falo muito, inclusive vai me freando, porque eu falo muito mesmo, articulador social, sou ator, sou produtor cultural, sou roteirista, sou ativista, de todos os adjetivos que envolvam lutar, né, pelo direito de crianças, adolescentes e jovens. Meu pai é o Jorge Luiz, né? Uma pessoa que é uma referência para mim, que hoje já não está mais entre nós, mas que é o grande divisor de águas que após a perca do meu pai, que eu vou criar o Coletivo Arteração como engrenagem de tornar o que era uma dor em uma força, né? E a minha avó, né, que é a Rose, né, Rosângela, que é uma mãe para mim, que boa parte da minha vida teve ali, suprindo as necessidades, cuidando de mim, apostando nos meus sonhos. Eu acho que é isso. Muito legal. E você, Cristóvão? Boa, eu sou um mineiro, nascido e criado em Belo Horizonte, que há 20 anos saiu de Belo Horizonte para fazer carreira fora, que já teve a oportunidade de morar em muitos estados. Já morei em São Paulo, já morei em Pernambuco, que já morei fora do Brasil há alguns anos, no Panamá. E filho de pais farmacêuticos,
que deram um pouco aí a origem de tudo que eu acabei me tornando. E, enfim, meus pais tinham uma farmácia na periferia em Belo Horizonte, e é lá que foi construído, que foi a minha maior escola até hoje. E é isso. E aí estou na estrada há 20 anos, cuidando principalmente de educação como pauta principal da minha vida. Coloquei essa como sendo o norte de tudo que eu faço e de todos os objetivos que eu tracei para a minha vida. Muito legal. Tenho mais perguntas. Qual sua maior lembrança do tempo de escola? Cara, falar de escola pra mim é uma coisa muito emocionante, porque eu escolhi pedagogia na UERJ justamente porque a minha relação com a escola sempre foi uma relação muito boa. Então, quando fala de escola pra mim, eu fico muito emocionado, porque foi dentro da escola que eu me entendi enquanto sujeito, enquanto cidadão. Foi dentro da escola que eu fui representante de turma, presidente do Grêmio, que eu comecei a dar palestras na CRE com 10, 12 anos. Então, a escola foi um laboratório de experiências e de vivências que fez com que eu pudesse criar as minhas narrativas. Então, todas as memórias que têm a ver com a escola me tocam. Mas uma das que são mais emocionantes é um dia que eu estava numa escola municipal Grécia, com professores excelentes, inclusive a Lídia, que hoje é uma apoiadora financeiramente do Coletivo Arteração, foi minha professora de História, é uma grande amiga e agora colega de trabalho. Eu lembro que eu estava prestes a desistir da escola, prestes a desistir de estudar, ainda no ensino fundamental, já estava assim, de algumas coisas pessoais que vinham acontecendo, e aí eu estava passando e vi uma frase escrita bem grande, né, que estava assim: a educação não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. E um pequeno nome embaixo escrito Paulo Freire. Aquilo ali ficou na minha memória, ficou até hoje, e eu nunca vou esquecer daquele dia, porque aquela frase impactou a minha vida, e até hoje, nos meus 21 anos, morador de favela do Vidigal, eu ainda tento entender essa frase não como querendo uma resposta pronta, mas qual é o impacto e o efeito que ela causa para jovens, crianças e adolescentes como eu, que são de favela e que vêm da escola pública, né? Toda a minha vida eu estudei escola pública e hoje é dentro da universidade pública como pesquisador dos direitos humanos e de tecnologias educacionais. Então, a memória, quando fala de escola, é pensar que eu passei a minha vida toda na escola e quando sair da graduação, eu também vou estar na escola, porque eu vou ser professor. Então, a sala de aula, a escola, é um espaço de abrigo, é um espaço de afeto. Então, todas as memórias são excelentes, muito boas. Maneiro. E você, Cristóvão? A minha lembrança, eu fiz educação do ensino médio técnico no Sebrae, numa escola do Sebrae. E, enfim, minhas melhores lembranças de escola são nessa escola, onde, por exemplo, ali a gente começava a aprender as primeiras noções sobre o que é administrar uma empresa. E a gente tinha uma empresa simulada, onde a gente, enfim, tinha uma rede de empresas simuladas que se interconectavam e a gente podia fazer uma série de negociações, e as minhas melhores lembranças são lá dentro dessa empresa simulada, aprendendo e me descobrindo minha paixão, que seria ser administrador de empresas. Caraca, que legal. Então, vamos para mais. Hoje, o que você considera ser o seu quintal, o seu lugar preferido? É uma pergunta que parece fácil, mas que é uma pergunta complexa, né? E no sentido bom, complexa no sentido bom. Porque quando a gente fala de quintal, a gente fala de casa. Quando a gente fala de casa, a gente fala de território, de lugar, enfim. Bom, atualmente eu sou morador da favela do Vidigal, né? Na zona sul do Rio de Janeiro. Mas eu sou cria a minha vida toda, né? Eu morei na zona norte do Rio de Janeiro, mais especificamente em Madureira, Irajá, Estrada do Quitungo, né, que é em Brasília. Então, e tem uma diferença entre território e lugar. Lugar, a gente está num lugar, mas não necessariamente esse lugar é o meu território. Eu entendo o Vidigal como um espaço de muito afeto, de muita construção de políticas públicas. A galera do Vidigal, assim, incrível, eu conheço muitas pessoas, estreitei muitos laços.
Mas eu entendo o Vidigal como um lugar que eu tô atualmente. Mas o meu território é a Zona Norte, as favelas da Zona Norte. Eu morei em várias favelas da Zona Norte. E ali é um espaço em que eu estudei, é um espaço em que eu tive meu primeiro emprego, que eu me especializei, o espaço em que eu andei por várias favelas, que é o trabalho do coletivo, fazendo apresentações de teatro, fazendo cineclube, fazendo ações sociais, criando rodas de conversas sobre direito sexual reprodutivo, sobre saúde mental. Então, a Zona Norte, especificamente o Coletivo Arteração, porque a grande parte dos integrantes do Coletivo Arteração estão na Zona Norte. Ok, que a gente tem pessoas na Zona Sul, a gente tem pessoas na Zona Oeste. Agora, o Coletivo Arteração tem integrantes em Moçambique e na Angola, para ser mais especificamente em Luanda, lá na Angola. A gente tem também integrantes no Maranhão, São Paulo, Minas Gerais. Mas a Zona Norte tem um número expressivo de crianças, adolescentes e jovens que fazem parte do Coletivo Arteração e das nossas ações. Então, a Zona Norte, para mim, é o meu quintal. Quando eu falo de um lugar, de um espaço que eu quero estar de afeto, é a Zona Norte. Pensar no subúrbio do Rio de Janeiro, em Madureira, de ir no Mercadão de Madureira, de poder pegar o BRT, de poder rever minha família. E o mais engraçado, né? É que eu não só morei, como nasci lá. Eu nasci no hospital ali em Madureira, em frente ao Mercadão de Madureira. Então, assim, é o meu quintal. E aí, assim, muito pensando não somente na questão geográfica, mas na questão afetiva, na questão de laços, de memória. Eu acho que é isso. E você, Cristóvão? Boa. Eu acho que eu não tenho, assim, um lugar específico. Acho que o lugar onde eu tiver com a minha família e tiver entre as pessoas que eu amo e valorizo, vão ser sempre o meu quintal, assim. Eu acho que eu não tenho... eu já morei em muitos lugares, como eu falei, já tive muitas casas, né? Então, assim, eu acho que não tem um lugar físico que eu fale assim, poxa, esse aqui é o lugar que eu me sinto melhor no mundo, não. O que eu sinto melhor do mundo é ao lado da minha família, e aonde eles estiverem, tá tudo certo. É onde eu vou estar me sentindo bem e vai ser meu quintal, com certeza. Então, vamos para mais uma pergunta. O que você quer ser quando crescer? Ai, que pergunta, né? A gente cresce ouvindo essa pergunta. O que você quer ser quando crescer? E o mais engraçado que rola uma brincadeira entre os amigos mais íntimos é que eu não cresci muito, né? Eu tenho 21, mas eu sou muito baixinho. Então, eu acredito que, claro, a pergunta não é sobre o tamanho propriamente dito, mas acredito eu profissionalmente, enfim, metas e objetivos. Mas eu acredito que quando crescer eu quero ser o que eu estou sendo agora. Eu quero ser o que as narrativas que eu vejo no meu dia a dia. Eu quero entender sobre a minha crise e vivência, como diz Conceição Evaristo. Eu quero traçar caminhos rumo, né, aos meus objetivos coletivos, né? A gente diz que o Coletivo Arteração é um quilombo, né? Um quilombo é um espaço de afeto e de cuidado, onde jovens pretos em vulnerabilidade, pessoas de favela, se encontram para resistir e existir. Então eu acredito que quando eu crescer, eu quero ser a minha melhor versão, mas a versão de agora. A minha melhor versão de agora. Porque eu cresci sem muitas diferenças. Porque, veja bem, você perde o pai com 4 anos, 3 anos, né? Que foi o meu caso. E você cresce em um país onde foi o último a abolir a escravidão. Então você não vê na televisão pessoas pretas, você não tem o costume de ver grandes referências na televisão de pessoas pretas, no cinema, nos teatros. E se existem, não são tão famosas quanto as referências brancas. Então eu cresço na busca de referências. E aí eu crio o Coletivo Arteração para ser o super-herói que eu sempre quis ter na minha infância e não tive. Para ser o super-herói que o Eric, enquanto criança, precisava e não teve porque perdeu o pai para violência. Então, o Coletivo Arteração é uma grande referência para mim. Os jovens do coletivo é uma referência para mim. Então, quando eu pergunto o que você quer ser quando crescer, são esses atravessamentos, essas vivências e essas narrativas que vão me formando em rede, que vão me formando no cotidiano. Faz com que eu entenda que
eu posso ser minha própria referência. Óbvio, eu tenho ótimas referências, né? Como diversas mulheres como Djamila Ribeiro, Conceição Evaristo, como Sueli Carneiro, homens pretos como Abdias do Nascimento, Muniz Sodré, mas eu também posso ser uma referência. Eu acho que os jovens, quando verem, me veem na televisão, da onde eu moro, me veem num podcast, fala, caraca, o Eric tava lá na televisão, nossa, eu vi aquela sua entrevista, nossa, você saiu no jornal, e é do meu território, anda como eu, fala como eu, veste o que eu visto, estudou onde eu estudei, então eu acabo sendo uma referência. Então, quando eu crescer, eu quero ser o que eu sou agora, só que na minha melhor versão, com outros atravessamentos, talvez viajar o mundo, né? Como o nosso amigo aí já viajou para vários lugares, e se conectando com outras pessoas e outras realidades. E agora, você. Muito bom. Adorei o que o Eric falou. E assim, eu acho que eu quero ser exatamente o que eu sou também, assim, hoje, cada vez mais. Uma pessoa que trabalha e que luta por um mundo melhor do que quando a gente chegou nele. Que quer deixar o mundo para as próximas gerações um pouco melhor do que o mundo que a gente encontrou. Então, para mim, não importa muito como, o importante é a gente, todos os dias, trabalhar para tentar deixar o mundo melhor, em todos os sentidos, com menor desigualdade, com menor pobreza, com um mundo que seja possível do ponto de vista ambiental, né? Porque a gente está caminhando para inviabilizar a existência nesse planeta aqui, infelizmente, pelas nossas atitudes. Então, enfim, eu acho que é isso, é deixar esse objetivo de vida e que eu tenho tentado exercer e a minha motivação de trabalhar todos os dias. Eu adorei as perguntas, adorei as respostas e eu espero que essas perguntas, acho que fizeram vocês voltarem atrás, no tempo de criança, umas memórias muito legais quando vocês eram crianças. E isso aconteceu? Definitivamente, fiquei muito emocionado e compartilho das mesmas experiências ou da expectativa de experiências que o nosso convidado está aqui e fiquei bem feliz de relembrar e pensar em algumas questões que atravessam o meu Eric criança. Isso aí, muito bom mesmo. Perguntas ótimas para a gente esquentar a conversa aqui. Cristóvão, agora as perguntas são para você. Primeiro de tudo, eu queria entender o que significa e representa essa sigla, ESG. Boa. ESG é uma sigla que vem do inglês, e aí em inglês ela tem um significado de Environmental, Social and Governance, que em português seria meio ambiente, social e governança. Então, muitas vezes, a gente pode traduzi-la para o português, seria ASG em português, Ambiental, Social e Governança. E, na prática, é uma sigla que resume bem o que um conjunto de práticas que as empresas podem ter para pensar numa sociedade melhor, pensar numa configuração de empresa que planeje, uma empresa que planeja para além do futuro, do lucro da própria empresa e pensa no bem comum da sociedade. Então, na prática, as organizações empresariais se colocando à disposição e falando e assumindo um compromisso com o mundo de que sim, elas vão pensar no seu lucro, mas vão pensar para além do lucro e vão pensar deixar uma sociedade melhor e um planeta mais, e adotar práticas mais sustentáveis para garantir as futuras gerações do planeta. Então, basicamente é isso, assim, é um conjunto de boas práticas que as empresas têm adotado nos últimos anos. Também gostaria que você falasse um pouco sobre como a Globo trabalha esses conceitos nos segmentos que atua. A Globo adotou 6 compromissos públicos voltados com o ESG, né? Então, a gente tem um compromisso que é com a pauta social. Nós temos um compromisso com a diversidade e inclusão das nossas equipes, dentro e fora das telas. Nós temos um compromisso com o bem-estar dos nossos colaboradores.
Nós temos um compromisso com o meio ambiente e com a consciência ambiental e com as práticas sustentáveis, né, relacionadas ao meio ambiente dentro da empresa, com uma governança ética, transparente e sustentável, e temos um compromisso com a educação do Brasil. Então, a Globo adotou 6 práticas, onde para cada uma delas nós temos metas, nós temos acompanhamentos, indicadores, nós temos equipes dedicadas para trabalhar cada uma dessas 6 práticas e um plano de ação que a gente chama de um plano 2030, porque as metas são estabelecidas até o ano de 2030 e que toda empresa está comprometida e engajada em buscar essas metas dentro desses 6 compromissos. E para fechar, quantas... Posso? Quer falar? Não, é bom ouvir tanto a pergunta quanto a resposta, porque eu lembro que, agora há pouco, no início das primeiras perguntas, eu falei sobre a questão de ver as representações e as referências, né, na mídia, pensando nos jornais, na televisão, e a gente consegue perceber uma crescente, né, uma ascensão nas questões midiáticas, principalmente da Rede Globo de televisão, que é uma empresa, e essa diferença, né, essa discrepância da falta de referência que eu tinha, que eu citei aqui quando eu era muito novo, e como que agora a gente tem percebido a representatividade, a inclusão, a diversidade, não só nos programas de televisão, não só nos canais, nos streamings, né, que são diversos, e em canais parceiros, mas também dentro das equipes, né? Eu tenho amigos, eu tenho colegas, eu tenho pessoas que estudam comigo, que trabalham lá e que são diversas. A gente consegue perceber a representatividade, a gente consegue ver a inclusão. Então, quando ele traz isso, enquanto público, né, que está do outro lado assistindo, a gente percebe essa diferença da minha fala, né, de que eu trouxe anteriormente e no que está sendo hoje, né, pensando no cotidiano, e isso é muito bom. Isso faz com que, de forma efetiva, mostre o compromisso em entender as pautas sociais, não só como pautas, mas como de entender a responsabilidade coletiva, individual, governamental, mas também institucional, né? Entender as estruturas, como que se dá esses atravessamentos de quem está assistindo, mas de quem está produzindo, de quem está trabalhando, de quem está entrevistando, de quem está gravando. Acho que isso é importante e vai de encontro a uma necessidade da gente entender isso não como algo legal que a empresa quer fazer, mas como uma responsabilidade, como uma necessidade. Isso me anima, me deixa muito feliz. Eu estou daqui do outro lado super contente de diversos projetos que eu estou vendo da Rede Globo. Que legal. E para fechar, a quantas anda o Educa 2030 do Pacto Global da ONU? Os objetivos estão sendo alcançados? Muito legal a pergunta, porque, de fato, a gente tem 3 metas importantes com o Educa 2030. A primeira delas é aumentar a formação dos colaboradores de todas as empresas que aderem ao movimento. A segunda é aumentar a participação de mulheres em carreiras STEM, e STEM é um acrônimo também, assim como ESG, é uma sigla que significa ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, é aumentar a participação de mulheres nessas carreiras. E a terceira é que a gente possa desenvolver os jovens aprendizes para que eles possam ter uma formação em sustentabilidade. Então, a gente tem 3 metas dentro do Educa 2030. Lembrando que o Educa 2030 é um movimento do Pacto Global da ONU, que a Globo é embaixadora. E sim, a gente tem trabalhado fortemente para essas 3 metas. Nós já temos mais de 20 empresas que aderiram ao movimento Educa 2030. E a partir de agora, o objetivo é que a gente comece a fornecer ferramentas para que essas empresas tenham condições de atingir essas metas mais rapidamente. Então, a gente, por exemplo, junto com a Unicef, com a Fundação Roberto Marinho, nós já estamos disponibilizando e vamos disponibilizar em 2025 uma plataforma para as empresas poderem acessar e fazer a formação dos seus jovens aprendizes em sustentabilidade,
estamos vendo ferramentas também para serem disponibilizadas para treinar e capacitar mais mulheres para as carreiras, principalmente de tecnologia, né? E então, assim, a ideia é que, através do movimento, as organizações possam receber um ferramental completo de soluções que ajudem elas a aumentar, né, a se desenvolverem nesses 3 objetivos propostos. E o que vem pela frente? O que vem pela frente, vem muita coisa boa, né? Que vem, a gente, enfim, como o Eric comentou aí, os projetos estão a todo vapor aqui para trabalhar com mais diversidade. A gente tem um projeto muito importante, que é o projeto Negritudes, que ano passado, nesse ano já, né, de 2024, nós chegamos a 3 capitais brasileiras. Então, ele está no Rio, está em Salvador, está em São Paulo. O Movimento LED chega agora pela primeira vez a Belém, que é primeira vez que ele sai, nós vamos realizar um evento fora do eixo Rio-São Paulo. Então, semana que vem, inclusive, vai ser o primeiro evento em Belém. Ano que vem, nós vamos ter COP no Brasil, que é um evento muito importante para estabelecer compromissos dos principais governos em relação à agenda climática, a pauta ambiental. A gente, enfim, com certeza a Globo vai ter uma participação importante. Então, enfim, temos muita coisa pela frente aí em todas as agendas nossas, de educação, de diversidade, de sustentabilidade. O ano que vem já vai nascer prometendo muita coisa boa pela frente. E o Negritude, né, conta com um dos embaixadores, que é o Lázaro Ramos, que é embaixador do Unicef também, né, do Unicef. E o Festival LED também tem vários estandes do Unicef. Eu tive palestrando no último aqui no Rio de Janeiro. Palestrei nos estandes sobre educação entre pares com a galera do UNMIL e do Unicef Brasil pelo Pacto Global da ONU. Uma agenda maravilhosa, né? Esses projetos incríveis que estão sendo desenvolvidos. Eu fico daqui como telespectador, participante, super animado e com a expectativa lá no alto. Isso aí. Então, tropa, agora a gente vai receber aqui a Júlia Duarte, que é aluna da Rádio Escola FM, que tá junto aqui na Collab, que vai fazer as perguntas pro Eric. Então, oi! E aí, como é que você tá? Valeu, Calado. Quero pedir muito obrigado por me convidar a participar aqui, né? Então, oi, Eric também, me apresentar. Tudo bem? Prazer. Então, vou fazer umas 3 perguntinhas aqui rápido. Que eu queria saber o que é a Unicef, o que significa a sigla, o pessoal que tá assistindo, que tá ouvindo. E como você foi convidado para ser um jovem ativista aqui no Brasil? Então, o Unicef essa sigla, né, é o Fundo das Nações para a Infância, né, que foi criado logo depois pós a Segunda Guerra Mundial, que é uma agência da ONU, né? A ONU é a Organização das Nações Unidas, e tem várias agências, né, como a ONU Habitat, Unicef. E o Unicef é focado no direito das crianças e adolescentes. O Unicef é responsável por entender quais são as políticas públicas, quais os planejamentos, os desenvolvimentos que estão sendo tanto projetados como realizados para que o direito das crianças e adolescentes sejam assegurados, para que as crianças tenham acesso à educação, à cultura, à saúde, para que espaços, né, de tomada de decisões sejam criados e que esses espaços sejam seguros, né? Então, essa agência da ONU, que é a Unicef, está responsável por entender, por planejar, por estudar, né, a partir de dados, de ações, juntamente com os governos, com a sociedade civil, o direito das crianças e adolescentes. E eu fui convidado para ser ativista. Tudo se iniciou desde muito novo na escola, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, fui representante de turma, fui presidente do Grêmio. Quem aqui, né, estudou, acho que vocês dois com certeza estão estudando, sabe, né, que tem os representantes de turma, tem a votação, né, para o Grêmio. Eu dei aula quando eu estava ainda no ensino fundamental de teatro, né, para os alunos. Eu tinha a mesma idade que os alunos e eu dava aula para eles. E eu logo depois vim entender o que era educação entre pares. E eu comecei a entender que eu precisava expandir meus horizontes para além dos muros escolares e criei o Coletivo Alteração, que é um coletivo de jovens. Eu falei um pouco sobre isso, focado, né, no Objetivo do Desenvolvimento Sustentável da ONU,
na Agenda 2030. E o Coletivo Arteração, ele é composto por jovens pretos da favela, da escola pública e em vulnerabilidade socioeconômica. Então, o Coletivo Arteração tem 4 eixos, que é educação, cultura, saúde e ação social. E o Coletivo Arteração tem uma atuação não só no Brasil, né, nacional, mas agora com integrantes em Angola e Moçambique. E eu sou o diretor fundador do Coletivo Arteração. Então, a gente atua presencialmente, mas também de forma digital, com os articuladores digitais e os articuladores territoriais. E aí, o Coletivo Arteração, ele participou de um programa, dos vários que o Unicef tem, que é o Chama na Solução. E aí teve o Chama na Solução 2023, que foi focado nas emergências climáticas. O Unicef escolheu, junto com o CEDAPES e o Instituto Precisa Ser, 10 coletivos no município do Rio de Janeiro com propostas inovadoras que causassem impacto no território. E o Coletivo Arteração foi escolhido a partir de um projeto que eu escrevi junto com os integrantes do coletivo, que é o Sustentarte, simples, direto e impactante. O Coletivo Arteração, ele gosta dessa brincadeira, né? Coletivo Arte e Ação com R de resistência, Arteração. Sustentarte, sustentabilidade e arte. A gente faz essas brincadeiras com a palavra. E o Sustentarte, ele é focado no racismo ambiental, ele é focado nas emergências climáticas. E aí a gente criou o Sustentarte pensando como usar o audiovisual como uma ferramenta política para tratar do racismo ambiental e das emergências climáticas. Porque é um assunto muito denso, é um assunto complicado. E aí, como é que você vai conversar com crianças e adolescentes e jovens sobre um assunto que está sendo discutido na COP, lá em Baku, e mesmo assim as pessoas que estão lá, às vezes, não sabem do que está se tratando de ser uma coisa tão densa. Como é que você vai trazer isso para uma favela do Rio de Janeiro? Então, você pega o streaming, você pega o digital em rede e usa isso como ferramenta para tratar de uma coisa tão densa, tão complicada, que é o racismo ambiental. E aí a gente é selecionado com esse projeto, e esse projeto, ele avança, é um projeto maravilhoso. O Unicef é o realizador do Chama na Solução 2023 e acaba entendendo que o Coletivo Arteração tem uma potência significativa, não só o coletivo como os outros coletivos, mas que tem um alcance grande, né? E que cria, né, um espaço seguro através da metodologia da educação entre pares, muito focado em Vygotsky, muito focado numa educação decolonial. Então, a gente, com essas nossas pequenas ações, com jovens igual vocês, de 14 a 29 anos, pessoas muito novas, o Unicef entende que ali tem um jovem que tem um poder de articulação, de mobilização social e que não está sozinho. Eu falo isso, eu não estou sozinho. Eu acho que eu represento as crianças, adolescentes e jovens do Brasil. Enquanto Youth Advocate, não é o Eric. É o Eric mais tantos. Então, eu represento esses jovens, o Unicef me escolheu, me chamou, né? Eu aceitei o convite, claro. Não só eu, mas outras 2 ativistas. A Tainara, que é uma indígena do povo Cambeba, que ela mora em Manaus. E tem uma outra que é do semiárido, lá de Pernambuco, que é a Duda. E nós 3 juntos somos os ativistas do Unicef Brasil. Achei muito legal essa diversidade, assim, de culturas, de raças. Vou dizer raças, assim, pra diversidade, né? Sim. Mas, enfim, você teve essa curiosidade, assim, por melhorar o nosso ambiente, nossa sociedade, assim, desde pequeno, ou foi um estalo que deu do nada? Eu acho que, antes de você chegar, eu contei um pouco sobre a minha vida pessoal, né? E eu falei que eu perdi meu pai quando eu era muito novo. E antes, se eu falasse isso, o clima já pesava. As pessoas já ficavam tipo, por que eu fiz essa pergunta? Quando eu respondi isso, ele regalou uns olhos e tá tudo bem. Um dia doeu muito isso em mim, até eu entender que isso poderia ser um combustível para que eu pudesse criar ações de impacto significativas para que outros jovens como eu não ficassem sem um pai, para que outros pais não morressem para violência armada, para que outras vozes não fossem silenciadas. Então, meu pai morre, eu cresço, né, com essa ausência paterna, com essa necessidade de ter um homem preto do meu lado que entende as minhas vivências e a minha realidade. E quando eu fico um pouco mais velho, no espaço da escola, eu vou entendendo que o que aconteceu com meu pai não era comum, não era normal, e o que eu precisava fazer alguma coisa quanto a isso. Então eu pego essa dor e transformo em uma força motriz, que faz com que eu tenha raiva, faz com que eu tenha necessidade de expor
as minhas vivências. Persistência. E aí, é isso, resistência. Quando você falou da diversidade, é isso, diversidade de territórios, diversidade de classe, de gênero, de raça. Então, eu acho que esse estalo foi quando eu pensei, eu quero ter uma referência. Quem é minha referência? Eu não tenho uma referência. Eu quero ter um super-herói que seja parecido comigo. Eu não tenho super-herói, então eu vou ser esse super-herói. Eu vou criar o Coletivo Alteração. E esse Coletivo Alteração vai ser um espaço de convivência, de afeto, de troca, e que vai, num bom sentido, revoltando outras pessoas. Porque a gente é baseado nesses atravessamentos, né? É baseado nessas violências que faz com que a gente não tenha acesso aos direitos básicos, né? Então, eu acho que esse estalo se dá no momento que eu falo, cara, eu preciso que outras crianças, jovens e adolescentes que estão passando pelo que eu passei saibam que elas podem tirar dessa violência uma força. E, claro, tirando qualquer brecha para meritocracia, tirando qualquer brecha para achar que precisa acontecer algo ruim para que nasça um super-herói, não. Acho que a gente pode ter soluções, demandas e denúncias sem necessariamente perder o pai. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas no meu caso foi assim, e eu acho que é muito disso do que você trouxe, né? Essa necessidade, essa resistência, enfim. Então, voltando lá atrás para um assunto que também é muito comum, só que muita gente não sabe o nome, não sabe do que se trata. E muita gente, não só da Baixada, mas também Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, conhece, que é o racismo ambiental. Eu tenho ouvido falar muito sobre isso, não só na escola, como também vivendo na Baixada Fluminense. Você pode me explicar melhor o que é e os impactos que ela tem? Antes de eu responder, é importante a gente entender que eu estou falando com uma jovem preta que mora na Baixada, né? Então, eu acho que você tem muitos atravessamentos sobre racismo ambiental e que eu senti na pele, né? Eu morei muito tempo da minha vida em Caxias, lá dentro de Caxias, no Amapá, perto de Xerém, depois do Lote 15, depois do Vale do Ipê, então assim, depois de Belfor Roxo, lá dentro de Caxias, que é um espaço que algumas pessoas ainda não têm luz. Aqui no Rio de Janeiro, olha que loucura. Que algumas pessoas ainda não têm acesso à internet, à água potável, né? Saneamento básico. Não tem acesso ao mínimo, tá? Higiene, eu tô falando dessa realidade, de que as pessoas, às vezes, precisam andar, tipo, anos-luz para conseguir ter a água, ou que a água se dá por ter várias caixas d'água no quintal e armazenar, enfim. Coisas assim. Se achar água, às vezes, nem é limpa, né? É isso. De um espaço muito rural, onde tem animais, enfim. Que é um espaço que é um espaço menos violento, mas que está faltando algumas necessidades. Ponto. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E você vem de um espaço, você fala de um espaço que um amigo meu, que é o Cassius Clay, ele criou a Agenda 2030, ele é de Belfor Roxo, e a gente sempre conversa como que o racismo ambiental nos atravessa. O racismo ambiental, ele vai ser entendido lá na década de 80, com o Dr. Benjamin Franklin, nos Estados Unidos, quando ele observa que tem uma determinada comunidade, um determinado bairro, que majoritariamente tem pessoas pretas em vulnerabilidade socioeconômica. E lá é o lugar que tinha menos saneamento. Exatamente. Eu pesquisei sobre isso. Menos saneamento básico, menos acesso, enfim, aquilo que a gente sabe que não mudou muito pensando nos dias atuais, né? Então, ele vai perceber que tem uma empresa que está despejando dejetos químicos naquele território. E que nada está acontecendo. Gente, tem gente sendo afetada, tem gente morrendo, tem gente ficando doente. E nada está acontecendo. Então, ele vai entender o que é o conceito do racismo ambiental. E aí, trazendo para uma coisa mais contemporânea, eu gosto muito quando o ex-ministro Silvio Almeida fala que quando você é impedido de ascender socialmente, economicamente ou culturalmente, né, por conta do seu território, por conta do lugar que você mora, aí se dá o racismo ambiental. É uma definição que eu gosto muito. Então, o racismo ambiental, ele se dá numa esfera em que o meio ambiente, em que um fator, né, onde você mora, tem muita relevância para a sua vida, para o seu desenvolvimento. Eu, atualmente, moro no Vidigal.
Mas em toda a minha vida, eu morei na Zona Norte, nas favelas da Zona Norte, como Madureira, Brás de Pina, Irajá. E eu percebo a diferença que é hoje eu estar morando numa favela da Zona Sul e o que é morar numa favela da Zona Norte. É uma diferença absurda. Como que eu saía na porta da minha casa e o lixo estava na porta, e animais... Uma pracinha cheia de lixo. Cheia de lixo, a falta d'água. Gente, isso é uma coisa tão assim, absurda, Básica. que é básico. A falta d'água, a falta de luz. Eu comecei a perceber que aqui na Zona Sul, principalmente em bairros próximos ao Vidigal, que é o Leblon e São Conrado, Leblon é um dos metros mais caros do Brasil, né? Vamos lá. São Conrado com diversas mansões. Eu percebo que ali eu não vejo lixo, eu não vejo buraco, eu não vejo... Aí as pessoas falam assim, poxa, mas também as pessoas precisam ser menos porcas, elas precisam aprender a jogar o lixo. Na Isso é o questão eu só ouço. das pessoas, é questão do governo Exatamente, porque aí você tem... Por que num lugar ambos jogam lixo da mesma forma, mas em um lugar tem a coleta correta, em um local tem a manutenção, se abre um buraco na Zona Sul, minha filha, é resolvido assim. também. Igual Se no tem, Japão. se tem um vazamento d'água, se tem uma falta de luz, é rápido. Enquanto você vê nas favelas da Zona Norte, essa diferença. E aí, mesmo que tenha essa diferença nas favelas da Zona Norte e nas favelas da Zona Sul, parando para ver de dentro do Vidigal os locais de fora, também tem essa discrepância. Então eu percebo que lá no Vidigal só vai voltar à luz se acabar no morro todo. Por quê? Porque os gringos, os turistas, sobem o morro para acessar as casas de show. Então, se eles sobem para acessar as casas de show, a gente não pode ficar sem luz. Agora, se acaba a luz num beco, numa viela, vai acontecer o que já aconteceu várias vezes, de eu ficar 5 dias sem luz. Da minha avó tá na minha casa da minha mãe, com a insulina, que precisa estar armazenada, mas tá sem luz. Vai armazenar como? Muitas vezes acontece da minha geladeira vazar água, porque fica muito tempo sem luz. Eu moro do lado de um morro, Então, quando acaba lá na rua, acaba lá em cima também. Sim. E às vezes fica horas, fica de noite, a gente tem que dormir no escuro, sem ventilação, e fica muito calor. E Ainda aí mais você agora no imagina. verão, primavera. Exatamente, ainda mais no verão. E aí, a gente pensa em racismo ambiental, claro que a gente precisa pensar num parâmetro global, né? A gente tem que pensar no territorial, claro, perfeitamente. Eric, que vem da Zona Norte, você que vem da Baixada, que tem os atravessamentos muito mais intensos do que o meu, mas a gente também precisa pensar num nível global, né? Que tem países da África, tem países da América Latina que terão que pagar uma conta que não foi a gente que gastou. Né? Tem países que estão poluindo mais, tem países que não estão pensando num futuro sustentável, não estão crescendo suas empresas com responsabilidade social, né? Que não estão entendendo que o planeta é um. A gente está mais focado em ir para Marte, de um planeta que a gente não está, do que salvar o nosso planeta atual. Então a gente precisa pensar que é uma conta que é grande, que alguém precisa pagar, e quem está pagando é quem menos poluiu. Países da África que estão se desenvolvendo, países da América Latina que percebe que a cada 23 minutos morre um jovem preto, que a cada não sei quantas horas uma mulher é espancada. Então, assim, é um país que mais mata pessoas trans. Então, a gente precisa entender que é uma conta que os países precisam, a nível global, se articular, mas que tem países que são os que mais sofrem e que vão precisar pagar essa conta. Então, finalizando um pouco da resposta do racismo ambiental, é a gente entender que o racismo ambiental, ele afeta um território, ele afeta uma cor específica. E aí, o que você falou é importante, que tem um relatório do Unicef, de 2023, que fala que 50%, só 50% dos jovens sabem o que são as emergências climáticas. Só 50% desses jovens entende quais são os desastres que podem vir a acontecer se a gente não cumprir uma determinada agenda até 2030, ou se não mudar, né, algumas questões até 2050 e assim sucessivamente, porque o planeta está esquentando, a gente precisa parar no 1,5 graus Celsius, enfim, são diversas coisas. Então, resumidamente, o racismo ambiental é a gente entender que tem uma cor específica, tem um gênero específico, tem um território específico, que é o mais afetado, mas é o que mais paga a conta. E aí a gente já cai num outro assunto, que é a justiça climática, que é entender como que essas pessoas são afetadas e quais são as possíveis soluções e ações que precisam ser tomadas para que essas pessoas não sejam
não morram e que tenham seus acessos respeitados, seus direitos, e entender que essas pessoas são as que mais vão ser afetadas com as emergências climáticas. Você, Cristóvão, o que você acha também sobre o racismo ambiental? Então, eu, na verdade, essa é uma pauta interessante. Eu ia fazer exatamente a correlação que o Eric fez, né, do racismo ambiental com a justiça climática. Eu acho que, assim, né, de maneira geral, é um pouco do que o Eric colocou muito bem. Os países e as populações que menos agridem o meio ambiente e que menos têm emissão de carbono, por exemplo, são os que têm pagado o preço mais alto pela emissão dos países do norte global, que em geral são os mais envolvidos e os que têm maior nível de contaminação, digamos assim, de influência direta na emissão de gases de efeito estufa, por exemplo. Então, a gente tem aqui na Globo um estudo, uma pesquisa, que está numa plataforma que acho que vale a pena todo mundo depois ver, que é a plataforma Gente, que é a plataforma de compartilhamento de informação da Globo, e nós fizemos um estudo só sobre justiça climática. E acho que vale a pena para quem quiser depois conhecer mais e saber mais informações e entender como que a população está interpretando, né, a justiça climática, qual a visão da população brasileira, acessar a plataforma Gente, pesquisa de justiça climática e ver os principais dados que nós produzimos a respeito dessa temática, enfim, e como ela tem afetado. Eu acho que, de maneira geral, o que é mais importante, a mensagem que a gente precisa passar aqui para todo mundo que está nos ouvindo, é que é indissociável, ou seja, a gente não consegue separar o conceito de desenvolvimento sustentável ou de desenvolvimento social com sustentabilidade, né? Então, a gente não pode falar de combate à crise climática sem falar de desenvolvimento social. A gente não pode falar de clima sem falar das pessoas que são mais afetadas e como que a gente vai resolver o problema do clima, mas também resolvendo o problema da desigualdade social ao mesmo tempo. Essas coisas não podem ser tratadas separadamente. Então, eu acho que é isso que é a mensagem mais importante para todo mundo que está aqui. E aí tem muitos dados legais, interessantes nessa pesquisa que eu mencionei. E aí, com isso, eu me despeço de vocês. Gente, o Cristóvão vai ter que ir, mas muito obrigado por você ter participado, muito obrigado por ter aceitado o convite, por atender, né? Muito obrigado, agora eu sei tudo, porque você me ensinou bastante. E é isso, se você quiser deixar o seu Instagram para todo mundo seguir você, é só falar. Boa, valeu. É isso aí. Prazer enorme estar aqui. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto. Parabéns ao Eric, adorei conhecê-lo mais. E ouvir as respostas muito, muito, muito inspiradoras que ele deu. E é isso. Estou nas redes sociais, Cristóvão Ferrara, tanto o LinkedIn quanto o Instagram, sempre Cristóvão Ferrara. Tá bom? Tchau. Tchau, até mais. Um abraço, parabéns, gente. Obrigada. Então, para fechar também, as minhas 3 perguntinhas, como prometido. Eu até estendi um pouco, mil desculpas. Não, tá maravilhoso, eu gosto assim. Para fechar, o que eu gosto de aprender. A gente gosta de falar também. Também adoro. Então, para fechar, o que a Unicef tem feito para colaborar no alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável hoje no Brasil? E também, o que você tem pensado sobre o que o ECA... Se o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem alguma coisa a ver com o Unicef? Então, a gente, sobretudo, tem tudo a ver, né, o ECA, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai ser entendido, e aí eu digo não só enquanto pedagogo em formação, faço graduação de pedagogia na UERJ, mas também enquanto sociedade civil, enquanto jovem ativista, enquanto várias coisas. A gente precisa valorizar o ECA e entender a magnitude da potência do que é o ECA. Sim. Que é a legitimação, é a humanização do que são as crianças. Porque, assim, historicamente, a gente vai ter a função do que é ser criança
muito variada, né? Muito diversificada, né? Antigamente, as crianças com 10 anos trabalhavam. A gente entendia que criança era apenas um adulto pequeno. Minha mãe, por exemplo, Sim. começou a trabalhar... Ela era da Bahia, né? Ela veio pro Rio de Janeiro. Uhum. Ela foi começar a trabalhar com 13 anos na Zona Sul. Olha só, então a gente entende que a função social do ser criança era para trabalho, né? Tinham-se 10, 20, 30 filhos, e não é exagero, a gente conhece várias histórias, né? As pessoas tiveram 10, 15 filhos, para que pudessem trabalhar na lavoura, para que pudessem ajudar na fazenda, enfim. A gente tem uma função, historicamente, da criança muito diferente do que a gente tem hoje, de que criança tem que estar na escola, de que criança tem que estudar, de que criança tem que aprender, de que criança tem deveres, mas também criança tem direitos. Então, o ECA, ele vem com uma consolidação de entender e observar a criança com uma outra função social que não é aquela que a gente tinha anteriormente. Então, o ECA é a proteção, é o entendimento dentro do legislativo, dentro das leis, do que é proteger essas crianças e adolescentes. Quais são os direitos e deveres do governo, da sociedade civil, enfim. Então, o ECA tem tudo a ver com o Unicef, porque o Unicef é justamente essa agência da ONU que está responsável por pensar juntamente, né, da sociedade civil e dos governos, políticas públicas voltadas para o direito das crianças e adolescentes. E aí, a gente vai ter agora, em dia 24 de novembro, o Encontro Nacional de Adolescentes e Jovens pela Justiça Climática, né? Vão para Brasília 30 jovens, dentre eles os 3 jovens ativistas do Unicef. Nós vamos para Brasília e ficaremos lá durante um tempo fazendo uma agenda, né, de coisas, rodas de conversas. Tipo um mini G20. Isso, um mini G20. Eu tô me sentindo num BBB do ativismo. Eu falei isso hoje. Eu vi onde a gente vai ficar hospedado e é maravilhoso, parece um BBB. Então, a gente vai ter uma agenda repleta de coisas que tem a ver com o direito das crianças e adolescentes. E aí, uma dessas coisas na agenda, a gente vai ter uma audiência pública no Senado, com jovens, com crianças e adolescentes, tratando das questões climáticas. E a gente vai... por que essa agenda, né? Por que isso? Por conta dos 35 anos da Convenção dos Direitos das Crianças e Adolescentes, né? Que mais de 190 países ratificaram a convenção, entenderam, assumiram um compromisso com as crianças e adolescentes do mundo inteiro. E nós, o Brasil, é uma das referências na proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Inclusive, a gente teve o governo do Brasil recebeu uma parabenização pelo cumprimento e pelo desenvolvimento de trabalhos voltados pela proteção das crianças. Olha, isso né? não sabia. A gente foi uma coisa muito boa pra gente, né? Recebeu... Sensacional. Sensacional. A gente tá vendo que as coisas estão sendo desenvolvidas e agora, 35 anos, eu vou estar indo para Brasília e o Coletivo Alteração fez uma roda de conversa, que tudo que rolou nessa roda de conversa foi para Brasília já, e lá a gente vai desenvolver, enfim, com várias atividades, e depois eu vou postar tudo no meu Instagram, vocês vão ficar sabendo de tudo. E aí, respondendo à pergunta, o Unicef tem diversos programas, né? Eu falei do Chama na Solução para vocês, né? Que foi como o Coletivo Alteração conheceu o Unicef Brasil, quando que o Eric conheceu o Unicef Brasil, mas não para por aí. A gente também tem a Agenda Cidade Unicef, que inclusive eu tô com a blusa da Agenda Cidade Unicef. A Agenda Cidade Unicef, ela é muito focada numa aliança entre o Unicef com as prefeituras dos grandes centros urbanos, né? A prefeitura, com as prefeituras, mas não só com as prefeituras, mas também com os conselheiros, enfim, com a sociedade civil, né? Vamos assim dizer, prefeitura e sociedade civil, pensando no governo, mas também na sociedade civil, nessa agenda focada na inclusão produtiva, focada no acesso à educação, focada na saúde integral, focada em entender que existe a violência e a gente precisa lutar contra essa violência armada, a gente precisa criar espaços seguros. Então, a Agenda Cidade Unicef é uma aliança do Unicef com as prefeituras que tem objetivos, que tem metas a serem cumpridas, que faz com que a vida de crianças e adolescentes seja mais digna,
né, traz a dignidade, traz o entendimento dos direitos, traz a criança enquanto sujeito de direitos e deveres, como eu bem disse antes, aliado com esses grandes centros urbanos. Não só a Agenda da Cidade Unicef, mas também tem o selo Unicef, que é focado no semiárido e é focado na Amazônia, né? E esse selo Unicef é um selo muito simbólico, que inclusive, se eu não me engano, mês passado saiu o resultado dos municípios que receberam esse selo. Gente, assim, é uma comemoração gigantesca. Os estados postam, né? Os municípios postam, os prefeitos, as pessoas. É um selo que é muito simbólico, e esse selo ele é focado, né, juntamente, o Unicef, junto com os gestores municipais, técnicos municipais, os conselheiros, junto com a sociedade civil, ficam alinhados para entender o cumprimento de alguns deveres focados nos direitos das crianças e adolescentes. E aí, a gente tem, já no selo Unicef, o cumprimento de 8, né, das ODS da agenda, que é a ODS da fome, né, do combate à fome e da pobreza, da saúde e bem-estar, da educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável, energia limpa e renovável e trabalho decente. Então, só no selo Unicef a gente tem um cumprimento desses 8 objetivos, e o Unicef Brasil, juntamente com no semiárido e na Amazônia, vai entendendo que aquele município está cumprindo algumas metas e exigências que faz com que crianças e adolescentes estejam seguros. Então, é um selo que vai, claro, com dados, com pesquisas. Se eu não me engano, acho que são 11 objetivos que um município precisa cumprir, né? Com dados, com objetivos, e vai entendendo se esse município está cumprindo isso. E dentro disso tudo, a gente também tem os NUCAs, né? Porque a gente fala do selo, o selo ele é mais focado numa questão governamental, como eu falei, os técnicos, os conselheiros, os gestores. E aí, o NUCA é uma metodologia do selo. O NUCA é o Núcleo de Cidadania de Adolescentes, e ele é focado... pensado, né, para que a gente crie espaços de tomada de decisões e espaços de troca, de formação cidadã que sejam seguros para essas crianças e adolescentes. E aí no NUCA a gente tem discussões em alguns GTs, como saúde mental, como contra a violência armada, inclusão socioprodutiva. Inclusive, o NUCA da Pavuna, eu estive nessa pesquisa, eles fizeram uma pesquisa, né, sobre saúde mental e uma pesquisa sobre a questão da violência armada na Grande Pavuna, que é um território de muita violência, mas não só de violência, mas de muita resistência. E o NUCA, ele é de criança e adolescente mesmo, né? É um espaço em que a gente conversa, é um espaço em que a gente faz pesquisa, é um espaço onde tem formação, é um espaço onde tem diálogo. Então, esses são um dos vários programas, um dos vários objetivos que a Unicef tem para entender que há essa necessidade do cumprimento dessa agenda, né? E aí o objetivo 17, que é a parceria, né, em prol do cumprimento da Agenda 2030, é um dos que o Unicef também está ali empenhado, porque a gente tem muitos parceiros, né? O Unicef tem muitos parceiros, não só no município do Rio, mas em outros municípios, em outros estados, focados nesse cumprimento. Então, daí, a gente já tem diversas... só no Chama na Solução, já são 4 ODS, né? ODS da emergência climática, acesso à água potável, saúde e bem-estar, a vida terrestre, vida marinha. Então, assim, a gente vai automaticamente entendendo a necessidade de criar programas, de criar objetivos e de que eles sejam cumpridos. Então, o Unicef está empenhado, mas empenhado não só com os governos, mas com crianças e adolescentes, com a sociedade civil, para que... porque tem um lema que eu gosto de falar muito, que é: não fale de nós sem nós. A gente precisa estar na mesa, a gente precisa tomar as decisões e, sobretudo, a gente não precisa que ninguém dê voz a crianças e adolescentes e jovens. A gente já tem voz, a gente só precisa que essa voz seja escutada. E o Unicef faz isso, ele está empenhado. E isso, por si próprio, né, já é autossuficiente de um cumprimento da Agenda 2030. Como dizia nosso Renato Russo, somos os filhos da revolução, burgueses sem religião, o futuro da nação, geração Coca-Cola.
Muito obrigado, Calado, por ter me convidado. Muito obrigado, Eric, também, por ter dado essa explicação maravilhosa. E eu vou me despedindo por aqui. Adorei a participação. Muito obrigado, todos vocês, por vocês terem vindo. Vocês gostaram do episódio? Adorei. Amei. E esse foi o nosso episódio especial Fala Calado, em collab com a Rádio Escola FM. E de olho nos objetivos do desenvolvimento sustentável, de olho em você. Espero que todos vocês estejam juntos com a gente nesse projeto de mudar o mundo, né? Todo mundo quer mudar o mundo, não quer? Com certeza. Com certeza. Inclusive, eu vou falar as redes sociais aqui. O @Soares Monteiro, que é a minha rede social, @Soares Monteiro, que eu posto os meus trabalhos com o Unicef, com a ONU, inclusive diversas entrevistas que eu estive palestrando no G20, no Urban 20. E também @Coletivo Alteração, que é o coletivo que eu atuo, @Unicef Brasil, @ONU Brasil. São as redes sociais que a gente costuma atuar. Agradecer o convite e citar, né, uma frase de uma música que eu gosto muito, que é que eu acredito na rapaziada que segue em frente, segura o rojão. Eu tenho fé na fé da moçada, né? Que não foge da luta, enfrenta o leão. Eu vou na fé com essa juventude, com essa moçada que acredita na manhã desejada do nosso querido Gonzaguinha. Muito obrigado pelo convite e que vocês continuem assim, se desenvolvendo, pesquisando, estudando e convidando os jovens para estar junto com vocês, conversando sobre questões de jovem para jovem. Obrigado. Com certeza. Também vou deixar os arrobas aqui. Os arrobas 2, né? O meu perfil, que é o juliaduarte.oficial, e o da rádio, que é a Rádio Escola FM, certo? A Rádio Escola FM. No Instagram, os dois. É só isso. Então, segue lá todo mundo, que vocês vão querer ficar por dentro de tudo. Tudo que tá na Rádio Escola, tudo que tá na Unicef. Vocês sempre vão querer ver. Eu sei que vocês, depois dessa aula aqui, que vocês assistiram, vocês vão querer saber tudo tintim por tintim, mais explicado. E é isso. Se você gostou desse episódio, curte, compartilha, se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações para você não perder absolutamente nadinha de nada. E é isso. Falou!